Eu tava bem animado, na verdade tô animado para gravar esse vídeo, porque é um assunto bem interessante, muito fundamental, importante para o ser humano, porque a vida é relação, né? Uma primeira coisa importante que eu acho legal trazer é que viver é se relacionar. Porque a primeira coisa que a gente se relaciona é com o nosso próprio corpo, nossa própria mente, nossas próprias emoções, experiências, né? Quando a gente nasce, a gente obrigatoriamente tem que se relacionar com os pais, a gente tem que se adaptar à maneira de ser dos pais, né? Assim a gente vai se desenvolvendo. E a gente se relaciona com tudo, com o ar que a gente respira, né? A gente se relaciona com tudo. Porque desde o momento que existe a dualidade, qual que é a raiz da dualidade? Sujeito e objeto, né? Eu, a sensação do eu e do fora, né? Do eu e o outro. Então, a partir do momento que existe a brincadeira da dualidade, existe relação. Então, a gente se relaciona de várias maneiras, né? A vida é relação. E aí, no reino humano, a gente tem diferentes tipos de relação, né? Diferentes papéis que a cultura humana construiu, que criou-se diferentes formas de se relacionar. Então, eu queria trazer um foco aqui para a relação afetiva, íntima, sexual. Porque a gente pode falar de relação de mãe-filho, pai-filho, mãe-filha, pai-filha, primos, tios, enfim, amigos, amizade também é um tipo de relação diferente. Então, falando da relação íntima, da relação sexual, né? Todos temos um impulso dirigido ao sexo, né? De alguma forma, é um mecanismo do corpo biológico. O corpo humano foi desenvolvido, né, por inteligências superiores para fazer sexo e comer, né? Porque é o sexo que garante que a experiência continue, que a vida material se perpetue, é um mecanismo, né? Uma ferramenta. E por conta de ser uma ferramenta que gera vida, né, e que tem muita energia envolvida nessa energia, nessa parte sexual, então é extremamente prazeroso, porque tudo que pode ver no Tantra, a gente estuda que a natureza nos guia pelo caminho do prazer. Então, tudo que é saudável a gente pode ver que é prazeroso, né? O sexo é uma coisa que gera vida, é prazeroso. Comer é prazeroso. Dificilmente alguém não gosta de comer. E até a gente na medicina chinesa a gente entende quando a pessoa não quer comer, não tá gostando de comer, é um desequilíbrio. É diferente de você fazer um processo de jejum, né? Um jejum voluntário, mas não é que você não tem vontade de comer, é que você conscientemente você quer dominar esses impulsos e se dar uma purificada no organismo, enfim. Mas quando a gente não tá com fome, é um sinal que o organismo tá debilitado. Ao mesmo tempo que se a gente não sente tesão, né, por nada, nem porque a energia sexual não tá só no ato sexual em si. A energia sexual é o que nos move, né? O que nos move os desejos. Muitas pessoas falam de desejos, mas o desejo é o que nos move. A diferença é que tipo de desejo, né? Que qualidade de desejo, de onde vêm nossos desejos, porque o desejo que precede a ação, certo? E na linguagem grega, né, você tem da psicologia, né, uma palavra em grego, eros, né? Eros seria essa força, a palavra erótica, erotismo vem de eros, seria essa força do ser nossa dirigida à fusão. Então, as duas polaridades vão buscar se unir. E o tesão, todo esse movimento, né, da libido, está muito associado com esse impulso, que é o que vai gerar a vida, que é o que a gente está falando. Mas essa energia sexual, né, que no Tantra a gente chama de Kundalini, que ela fica armazenada na base da coluna, no primeiro chakra, e quando você ativa ela através, né, de práticas ou movimentos ou do sexo, você movimenta ela e isso vai ser saudável para o nosso organismo, isso vai elevar a nossa vibração, vai prevenir de várias doenças, enfim, vai manter o nosso corpo num funcionamento adequado, natural. Então, a gente se desenvolveu esse tipo de relação afetiva, criou-se um padrão, né, que é um padrão construído através da história, né, que é propagado de pai para filho. Esse padrão da família, né? Eu não tô aqui criticando, só tô aqui trazendo consciência para um padrão que é automático, a gente cresce com isso automatizado, mas vamos observar. A gente aprende, a primeira referência de família que a gente tem
vamos tentar detalhar bastante isso, é nossos pais, né? E assim como eu acredito que é o seu caso, nascemos de uma família, não todas as pessoas, né? Mas muita gente nasce nessa estrutura familiar que a gente conhece, que são os pais, né? Que são parceiros fixos, e tem os filhos, filhos desses dois pais. Né, isso na religião é propagado, né, é alimentado em várias religiões, né, essa ideia do casamento é uma coisa que é considerada nobre, que é considerada, inclusive acredita-se que espiritualmente, né, quando você tem um parceiro fixo, tem pessoas que defendem essa ideia, mas tem muita gente que não tem exatamente essa experiência, né, de ter um parceiro fixo. Existem pessoas que têm outros tipos de relação, e que não necessariamente isso é errado, ou que a pessoa é desequilibrada energeticamente por conta disso. Pelo contrário, eu conheço pessoas maravilhosas que têm relações livres, mas essa questão da relação livre, a meu ver, tem que ter muita maturidade. É uma coisa que talvez poucos seres humanos estejam prontos para vivenciar isso, porque não significa oba-oba. Bom, vamos dar prosseguimento com esse assunto pra gente chegar nesse ponto. Já tô pulando. Então, a ideia é que os parceiros, né, a gente aprende que os parceiros eles têm que ficar fixos e você se casa com uma pessoa, então existe ali a bênção de uma autoridade religiosa, seja de qual religião for, e você cria um compromisso vitalício. Então, durante toda a encarnação, você tá ali com aquela pessoa e você tem que ficar com ela, e é condenável que você se separe. Agora tá cada vez menos isso, né? Meus pais se separaram, cada vez menos isso tá tão rígido, né? Essa crença, né? Mas aí é isso. Portanto, a gente cresceu acostumado com a ideia de que é certo você estar com uma pessoa só e você só pode se aprofundar, né, na sua evolução se você tiver um parceiro fixo, e ali com ele você vai ter seus filhos e viver junto. É o modelo tradicional. Mas existem também outras possibilidades de outros modelos, né? A grande questão é, muitas vezes essa ideia do parceiro fixo está muito associada com uma ideia de controle, porque como é uma energia muito poderosa, a energia sexual, quando você tem um encontro com uma pessoa, é algo tão profundo, né? É algo que mexe com a gente. Então você logo quer criar um elo, você quer criar um controle dessa situação e você segurar, os dois que tem que segurar um ao outro, que isso está associado com uma certa segurança, uma certa busca por segurança, né? E a gente cresce, a gente aprende a ter ciúme, por exemplo, que a gente aprende que, estamos juntos, temos um vínculo, então você é meu, ou você é minha. E a gente cresce com isso, né? E a gente aprende a sentir ciúmes, a gente aprende que se o outro gostar, tiver um vínculo profundo com outra pessoa, isso de alguma forma é errado. E eu queria até trazer uma reflexão, não quero defender, não estou defendendo nenhum ponto de vista, não estou questionando a crença de ninguém, só quero trazer uma reflexão. Que muitas vezes a gente tem que lembrar que ninguém é atado a ninguém, né? Somos espírito numa experiência material e, como o próprio casamento diz, até que a morte nos separe. Então, mostra que é impossível você ficar eternamente. Então a questão não é encontrar um relacionamento, a questão não é o relacionamento em si, a forma que você se relaciona. A questão é a sua índole, né, suas atitudes dentro do que você está envolvido, o cuidado emocional, né, que você tem, né, se você realmente está ali como um papel de servir, né, como um papel de colaborar com o crescimento de quem está envolvido na sua vida, né. Você pode ter uma relação única com cada pessoa. A gente pode encontrar pessoas maravilhosas na vida. E as pessoas são apaixonantes. Inclusive, quando a gente está com o coração aberto, a gente se apaixona pelas pessoas. Porque se a gente for analisar, todas as pessoas são maravilhosas, né? Se a gente for conhecer as pessoas profundamente, você se apaixona pelo ser humano. Porque é isso que é vida, né? Mas a questão é o apego, que a gente pode detalhar mais em outro vídeo, mas o apego à continuidade da forma é o que gera o desequilíbrio, que gera a insegurança, que acaba gerando as violências e desequilíbrios. Então, muito grato, a gente continua esse assunto aos poucos. Namastê.